Imagine o seguinte: você se considera o dono de gato perfeito. Seu amiguinho peludo ronrona, é super carinhoso e parece que não precisa de absolutamente nada. Mas, e se eu te dissesse que, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, você pode estar cometendo um, ou até vários, dos 10 piores erros no cuidado com o seu gato? Isso mesmo, aqueles que podem não só arruinar a vida dele, como até mesmo encurtá-la. Muitos desses erros são tão sutis que até os gateiros mais experientes acabam cometendo. Você está pronto para descobrir a verdade e, talvez, ficar um pouco chocado? Porque hoje, vamos revelar as falhas mais secretas que acontecem todos os dias em milhões de lares. E pode acreditar, você vai se surpreender ao descobrir quantas delas têm tudo a ver com você. Assista a este vídeo até o final para não perder nenhum desses erros cruciais. E claro, deixe nos comentários quantos deles você já cometeu. Mas antes de mergulharmos nesse universo de erros felinos, vamos lembrar de uma coisa: gatos não são apenas bolinhas de pelo fofas. Eles são predadores astutos, descendentes de ancestrais selvagens, com necessidades e instintos muito específicos que, muitas vezes, ignoramos no conforto dos nossos lares. Nossos gatos, mesmo após milhares de anos de domesticação, ainda guardam muitas dessas características selvagens. Não é à toa que eles passam horas hipnotizados pelos passarinhos na janela, ou caçando poeira e sombras que só eles veem. Esses instintos influenciam o comportamento, a alimentação e até mesmo a forma como eles encaram a caixinha de areia. E é exatamente a falta de compreensão dessas necessidades básicas que leva a uma série de erros que parecem inofensivos, mas não são. Nós os humanizamos, projetando neles os nossos desejos e gostos. Mas um gato não é um pequeno humano num corpo peludo. Ele é um organismo complexo, com suas próprias regras. Entender isso é o primeiro passo para se tornar um tutor verdadeiramente incrível e evitar muitos problemas no futuro. Pois bem, o primeiro e talvez o erro mais comum que muitos tutores cometem é a alimentação inadequada. E não estamos falando apenas da escolha da ração, mas também da rotina de alimentação. Muitos donos têm o mau hábito de dar ao gato comida da sua própria mesa. Um pedacinho de linguiça, um pouco de peixe, um queijinho. Parece inofensivo, não é? Mas a nossa comida costuma ser muito gordurosa, salgada, apimentada ou contém temperos que são totalmente inadequados para o organismo de um gato. Isso pode causar problemas digestivos, obesidade e, a longo prazo, doenças graves nos rins, fígado e pâncreas. Lembre-se, os gatos são carnívoros estritos. O organismo deles é adaptado para digerir carne, e não carboidratos ou alimentos ricos em fibras. Mesmo pequenas porções da nossa comida podem desequilibrar totalmente a dieta deles. E vamos quebrar um mito, aquela ideia de que o gato sabe o que é bom para ele. Não, ele não sabe. Ele vai comer o que é gostoso e não o que é saudável. Cena: um gato olhando com aquela carinha de pidão para o seu dono jantando. Em seguida, um corte para a tigela de ração cheia, sendo completamente ignorada pelo bichano. Outro erro comum, consequência do primeiro, é alimentar o gato apenas com ração seca. Sim, a ração seca é prática, e muitas marcas oferecem uma dieta completa e balanceada. No entanto, os gatos, assim como seus ancestrais selvagens, obtêm a maior parte da hidratação da própria comida. Se a dieta consiste apenas em ração seca, o resultado é uma desidratação crônica. Isso pode levar a problemas como cálculos renais, cistite e outras doenças do trato urinário. Os gatos não sentem sede com a mesma intensidade que os cães ou os humanos, e por isso, muitas vezes ignoram a tigela de água, principalmente se ela estiver perto da comida. A dieta ideal deve combinar ração seca e úmida, ou então ser uma alimentação completamente natural, balanceada e rica em líquidos. Lembre-se, ter água na tigela é ótimo, mas na maioria das vezes não é o suficiente. Ilustração: um esquema comparando ração seca e úmida.
mostrando como a úmida adiciona a hidratação necessária à dieta do gato. Pode ser também a imagem de um gato bebendo água direto da torneira, para mostrar que a tigela de água nem sempre o atrai. O terceiro erro que pode transformar seu gatinho adorável numa bolinha de pelos estressada é ignorar a limpeza da caixa de areia. Para os gatos, o banheiro é um lugar sagrado. Eles são extremamente limpos. Se a caixa de areia está suja, com mau cheiro, ou se a areia não é trocada há muito tempo, o gato pode começar a fazer suas necessidades em outros lugares. E não é por maldade, é por puro desespero. Muitos donos trocam a areia a cada poucos dias, mas para alguns gatos, isso já é tempo demais. A frequência da limpeza depende do gato e do tipo de areia, mas a regra de ouro é: recolha os dejetos sólidos imediatamente e troque toda a areia pelo menos uma vez por semana, ou até com mais frequência. Desmistificando. Ela está se vingando. Não, ela não está se vingando. Ela está mandando um SOS. Ilustração. Animação. Um gato entra na caixa de areia suja, cheira, torce o nariz com nojo e sai. Em seguida, ele se senta num vaso de plantas. Ou, uma opção mais leve, uma caixa de areia em estilo de desenho animado com um timer, mostrando quanto tempo falta para trocar a areia. O quarto erro grave, que até os tutores mais dedicados cometem, é negligenciar a higiene bucal do seu gato. Pois é, gatos também têm dor de dente, tártaro, gengivite, periodontite. Esses não são problemas apenas de humanos. A falta de uma escovação regular leva a inflamações, dor, perda de dentes e até infecções sistêmicas. Muitos acreditam que a ração seca já limpa os dentes, mas isso é apenas parte da verdade. Imagine tentar limpar seus próprios dentes comendo apenas biscoitos crocantes. A escovação regular, com escova e pasta de dente específicas para felinos. Atenção! Nunca use a de humanos. É um cuidado essencial. O ideal é começar o quanto antes, ainda filhote, para que o gato se acostume. Ilustração. Animação de um gato com dentes brancos e brilhantes, escovando-os com uma escova própria para gatos. Ao lado, a imagem de um gato triste com a bochecha inchada. O quinto erro, muitas vezes subestimado, é ignorar a necessidade que os gatos têm de brincar e de estímulos. Gatos são predadores por natureza e precisam exercitar seu instinto de caça, mesmo que a presa seja apenas um ratinho de brinquedo. A falta de brincadeiras e atividades pode levar ao tédio, estresse, comportamentos destrutivos, como arranhar os móveis ou agressividade, e até obesidade. Muitos tutores acreditam que simplesmente jogar uma bolinha é o suficiente. No entanto, os gatos precisam de brincadeiras interativas que simulem uma caçada real, com perseguição, emboscada e, finalmente, a captura. Use varinhas com penas, apontadores a laser, mas sempre termine a sessão permitindo que ele capture um brinquedo físico. E quebra-cabeças alimentares. Lembre-se que de 15 a 20 minutos de brincadeira intensa por dia é o mínimo necessário. Ilustração. Cenas de um gato brincando ativamente com diferentes brinquedos, correndo e pulando como se estivesse caçando, e depois, dormindo profundamente e relaxado. O sexto erro comum é não escovar o pelo do seu gato com regularidade, principalmente nas raças de pelos longos. Os gatos são animais muito cuidadosos com a sua higiene e passam muito tempo se lambendo. Nesse processo, eles acabam engolindo uma grande quantidade de pelos, que se acumulam no estômago e formam as famosas bolas de pelo. Essas bolas podem causar vômitos, prisão de ventre e, em casos mais graves, até uma obstrução intestinal que exige cirurgia. A escovação regular ajuda a remover os pelos soltos, diminuindo a quantidade que o gato engole e, assim, previne a formação dessas bolas. Além disso, a escovação estimula a circulação da pele e ajuda a manter a pelagem saudável e bonita. Ilustração. Um gato sendo escovado com carinho pelo seu dono, que mostra os tufos de pelo presos na escova. Ao lado, um gato com uma expressão desconfortável,
tentando expelir uma bola de pelo. O sétimo erro, que pode levar a sérios problemas, é a falta de cuidado com as unhas. Se o seu gato não tiver um arranhador apropriado, ele vai usar os seus móveis, o papel de parede ou os tapetes. Mas o problema vai muito além dos estragos na sua casa. Se as unhas ficam compridas demais, elas podem encravar nas almofadinhas das patas, causando dor e inflamação. Além disso, unhas muito longas podem atrapalhar o gato a andar e até mesmo a pular. Por isso, é importante verificar as unhas do seu pet regularmente e apará-las sempre que for preciso. Se você não tiver segurança de como fazer isso, peça para um veterinário te mostrar. Cena: um gato arranhando o sofá. Em seguida, o mesmo gato usa um arranhador com satisfação. Close-up de unhas compridas, sendo aparadas cuidadosamente. O oitavo erro, que muitos cometem mesmo com a melhor das intenções, é negligenciar as visitas regulares ao veterinário. Muitos tutores só levam seu gato ao veterinário quando ele já apresenta algum problema de saúde. Mas a prevenção é a chave para uma vida longa e saudável. Consultas anuais, vacinas em dia e vermifugação não são um luxo, mas sim uma necessidade. Os gatos são mestres em esconder a dor e qualquer desconforto. Quando você finalmente percebe os sintomas, a doença já pode estar em um estágio avançado. O veterinário é capaz de identificar problemas logo no início, quando o tratamento tem muito mais chances de sucesso. Vamos quebrar um mito. Se o meu gato parece bem, então ele está saudável. Não é bem assim. Ilustração: uma imagem de um calendário de saúde para gatos, mostrando datas para consultas, vacinas e vermifugação. Ao lado, um gato feliz no colo de um veterinário amigável. O nono erro, e um dos mais importantes, é usar a caixa de transporte de forma errada. Para muitos gatos, a caixa de transporte é sinônimo de estresse e problemas, porque ela só é usada na hora de ir ao veterinário. O resultado? O gato começa a ter medo só de ver a caixa. Para evitar isso, transforme a caixa de transporte em parte do dia a dia do seu pet. Deixe-a aberta em um lugar acessível, com uma manta macia, brinquedos ou alguns petiscos dentro. Permita que o gato entre por conta própria, explore o espaço e até durma ali. Dessa forma, a ida ao veterinário deixará de ser associada a algo ruim, e o estresse do seu gato vai diminuir bastante. Ilustração: uma caixa de transporte aberta na sala, com um gato dormindo tranquilamente dentro dela. Em contraste, uma cena com um gato fugindo apavorado de uma caixa de transporte fechada. O décimo erro, mas nem por isso menos importante, é ignorar os sinais de estresse do seu gato. Gatos são animais territoriais e muito sensíveis a mudanças. Uma mudança de casa, a chegada de um novo membro na família, seja uma pessoa ou outro animal, barulhos altos e até mesmo uma simples mudança dos móveis de lugar. Tudo isso pode ser uma fonte de estresse. Os sinais podem não ser óbvios: lamber-se excessivamente, agressividade, perda de apetite, urinar fora da caixa de areia ou outras mudanças no comportamento habitual. É fundamental observar o seu pet e, aos primeiros sinais de estresse, tentar eliminar a causa ou oferecer a ele um esconderijo seguro e tranquilo. Se o estresse for intenso e duradouro, não hesite em procurar um veterinário ou um especialista em comportamento felino. Ilustração: um gato escondido debaixo do sofá, com aparência assustada ou se lambendo nervosamente. Em seguida, uma cena mostrando um cantinho aconchegante e seguro para o gato, onde ele se sente calmo e protegido. Agora, vamos conversar sobre como muitos tutores subestimam a importância do espaço vertical para os gatos. Os gatos, por natureza, adoram escalar e ficar em lugares altos. Esse é um instinto de predador, que lhes permite observar seu território de cima e se sentirem seguros. A falta de arranhadores altos, prateleiras ou outros locais para escalar pode deixar seu gato entediado e estressado, fazendo com que ele procure aventura em cima de armários e geladeiras. Ofereça ao seu pet diversas opções verticais,
e você verá como ele vai se transformar. Isso não só melhora a condição física dele, como também oferece a estimulação mental que ele tanto precisa. E vamos quebrar um mito. Ah, meu gato não gosta de escalar. A verdade é que, provavelmente, ele só não tem um lugar apropriado para isso. Ilustração. Um gato sentado no topo de um arranhador alto, observando seu reino como uma verdadeira majestade. Em contraste, uma cena com outro gato, olhando tristemente para um armário vazio. O próximo erro, que pode parecer inofensivo, mas na verdade é muito sério, é o uso incorreto ou a completa falta de arranhadores. Muitos tutores compram um único arranhador pequeno e depois não entendem por que o gato continua a destruir o sofá. A verdade é que os gatos precisam de arranhadores de vários tipos, verticais, horizontais e inclinados. Eles devem ser estáveis, altos o suficiente para que o gato consiga se esticar por inteiro, e precisam estar espalhados por vários pontos da casa, especialmente onde ele já gosta de afiar as unhas. Se o arranhador fica escondido em um canto e não chama a atenção, o gato simplesmente vai procurar uma alternativa. Lembre-se, as unhas são mais do que uma arma, são uma ferramenta para demarcar território. Ilustração. Um gato usa com muito prazer um arranhador grande, alto e feito de materiais variados. Em seguida, o mesmo gato olha, horrorizado, para um arranhador minúsculo e instável. Um erro comum, e muitas vezes ignorado, é não se preocupar com a qualidade da água que seu gato bebe. Você simplesmente enche a vasilha com água da torneira, sem pensar duas vezes, pois saiba que essa pode não ser a melhor ideia. A água da torneira pode conter cloro, metais pesados e outras impurezas nocivas à saúde do seu gato, afetando principalmente os rins e o sistema urinário. O ideal é usar água filtrada ou mineral. E tem mais. Muitos gatos preferem água corrente. Que tal investir em uma fonte de água para pets? Isso não apenas estimula seu gato a beber mais, como também garante uma água sempre fresca e oxigenada. Vamos quebrar aquele mito. Ah, que diferença faz a água? Acredite, para a saúde dos rins, a diferença é gigantesca. Ilustração. Gato bebendo feliz em sua fonte de água. Comparativo. Água da torneira versus água filtrada. Agora, vamos falar de um erro que muitos consideram sem importância. A falta de uma socialização adequada do gatinho. Os primeiros meses de vida de um filhote são um período crítico para a formação do seu caráter e comportamento. Se o gatinho não interage com pessoas, outros animais, e não se acostuma a diversos sons e estímulos, ele pode se tornar um adulto medroso, agressivo ou antissocial. Desde cedo, apresente seu gatinho a várias pessoas. Acostume-o a toques carinhosos e mostre a ele diferentes objetos e sons. Isso o ajudará a se tornar um gato adulto confiante e amigável. Outro erro grave é ignorar o peso do seu gato. A obesidade felina é uma verdadeira epidemia. Muitos tutores acham um gatinho gordinho fofo, mas o excesso de peso leva a inúmeros problemas de saúde, como diabetes, doenças nas articulações, no coração, no fígado e no sistema urinário. A causa é simples: alimentação em excesso e falta de atividade física. Não deixe a ração à vontade se o seu gato tem tendência a comer demais. Ofereça a comida em porções controladas, seguindo as recomendações do veterinário e do fabricante da ração. Garanta que ele faça exercícios físicos suficientes. Se o seu gato já está acima do peso, consulte um veterinário para criar uma dieta e um programa de emagrecimento. Ilustração. Um esquema mostrando um gato com peso normal e um gato obeso. Um gráfico da relação entre saúde e peso. Um gato de desenho animado tentando com dificuldade pular no sofá por causa do excesso de peso. Outro erro muito comum é dar ao seu gato os brinquedos errados. Alguns brinquedos, que parecem fofos e inofensivos, na verdade são um grande perigo. Por exemplo, fios, barbantes, elásticos finos ou fitas brilhantes. O gato pode engolir esses objetos, o que causa obstrução intestinal
e pode levar a uma cirurgia de emergência. Evite também brinquedos com peças pequenas que possam se soltar. Opte sempre por brinquedos seguros e resistentes, desenvolvidos especialmente para felinos. Verifique os brinquedos com frequência e jogue fora qualquer um que esteja danificado ou que pareça perigoso. Ilustração: um conjunto de brinquedos seguros para gatos, bolinhas, ratinhos, varinhas e quebra-cabeças interativos. Ilustração: um gato brincando com um novelo de lã. A cena muda para uma radiografia, mostrando o fio preso no intestino do animal. Muitos tutores acabam ignorando os sinais que seu gato transmite, o que gera mal-entendidos e problemas de comportamento. Os gatos comunicam-se através da linguagem corporal, a posição das orelhas, da cauda, a expressão do rosto e as posturas. Se você não entende esses sinais, pode, sem querer, assustar seu gato, irritá-lo ou causar desconforto. Por exemplo, pupilas dilatadas e orelhas para trás são um sinal de medo ou agressividade. O rabo balançando é um sinal de irritação, e não de alegria, como acontece com os cães. Aprenda a ler a linguagem corporal do seu gato para entender melhor as necessidades dele e evitar conflitos. Ilustração: diferentes posturas de um gato e o que elas significam. Rabo para cima, alegria, orelhas para trás, medo, rabo balançando, irritação. A falta de estímulo mental é outro erro muito comum. Gatos são animais inteligentes e precisam de desafios não apenas físicos, mas também mentais. Se um gato vive entediado, ele pode começar a ter comportamentos destrutivos ou desenvolver hábitos gerados pelo estresse. Use brinquedos do tipo quebra-cabeça, que liberam petiscos. Ensine comandos simples ao seu gato. Sim, eles também aprendem. E aposte em jogos interativos que o façam raciocinar. Isso ajudará a manter a mente dele ativa e a evitar o tédio, quebrando o mito: gatos são burros demais para serem treinados. A verdade é que eles são inteligentes, mas à sua maneira. Ilustração: um gato resolvendo um quebra-cabeça para pegar comida, ou obedecendo a um comando simples, como dá a patinha. Outro erro que pode ter consequências graves é a falta de identificação do seu pet. Muitos tutores acreditam que seu gato, por ser caseiro, nunca vai sair para a rua. Mas imprevistos acontecem, e o bichano pode escapar por uma porta ou janela aberta. Se o seu pet não estiver usando uma coleira com placa de identificação e seus contatos, ou não tiver um microchip, as chances de encontrá-lo diminuem drasticamente. A microtipagem é um procedimento simples e indolor que pode salvar a vida do seu gato. Já a plaquinha na coleira é a forma mais rápida para que a pessoa que o encontrou consiga falar com você. Ilustração: um gato feliz usando sua coleira com placa de identificação e outro gato com microchip. Um mapa mostrando como o chip ajuda a localizar um pet perdido. E por último, o 10º erro, mas que é muito importante: ignorar a necessidade de privacidade do seu gato. Apesar de os gatos gostarem de atenção, eles também precisam do seu próprio espaço pessoal. Um lugar onde possam se sentir seguros e relaxar da agitação do dia a dia. Tentar constantemente fazer carinho, pegar no colo ou brincar com o gato quando ele não quer, pode causar estresse e agressividade, além de prejudicar o relacionamento de vocês. Ofereça ao seu gato alguns refúgios seguros, uma casinha, uma prateleira ou uma caminha debaixo da mesa. Respeite o espaço pessoal dele, principalmente quando estiver dormindo ou comendo. Deixe que ele venha até você, por iniciativa própria, quando sentir vontade. Cenário ideal: um gato dormindo tranquilamente na sua casinha e ao lado seu dono feliz, que respeita os limites dele. Cenário a evitar: um dono insistente, que tenta o tempo todo abraçar o gato, e o gato assustado, sempre se escondendo. Então, acabamos de analisar 10, ou até mais, erros comuns no cuidado com gatos, que muitos nem imaginavam cometer. Desde a alimentação inadequada e a falta de hidratação, até a negligência com a higiene bucal e a necessidade de brincar,
Cada um desses detalhes, que parecem pequenos, pode afetar seriamente a saúde e a felicidade do seu amigo peludo. O momento mais surpreendente, talvez, tenha sido perceber o quanto nossos gatos permanecem fiéis aos seus instintos selvagens, apesar de todo o conforto da vida doméstica. Foi uma verdadeira revelação, não é mesmo? Lembre-se, cuidar de um gato é muito mais do que apenas dar comida e carinho. É uma verdadeira ciência que exige atenção aos detalhes, compreensão da sua natureza e disposição para estar sempre aprendendo. Espero que este vídeo tenha ajudado você a olhar para o seu pet de uma nova maneira e a melhorar a vida dele. Afinal, um gato feliz faz um dono feliz. Obrigado por assistir até o final. Se você aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais dicas valiosas sobre o cuidado com os animais. E agora, a pergunta principal: quantos desses erros você já cometeu? E qual deles foi a maior descoberta para você? Escreva nos comentários. Eu adoraria saber a sua opinião.